E sabemos que esse que mantém todas as coisas é o próprio Deus. Amén. Y sabemos que el que mantiene todas las cosas es el propio Dios. E se ele mantém tudo e estabeleceu planos antes da fundação do mundo, Y si Él mantiene todo, ha establecido un plano antes de la fundación del mundo. e este plano tem leis que regem cada parte deste plano. Y este plano tiene leyes, cada parte de este plano. E estas leis não podem mudar. Y estas leyes no se pueden cambiar. São as leis que governam o universo. Amén. Son las leyes que gobiernan el universo. Quando olhamos o significado da palavra lei, Cuando hallamos el significado o cuando buscamos el significado de la palabra ley, significa regra universal, regla universal, norma constante e invariável, norma constante e invariable, e a estas regras y a estas reglas estão sujeitos os fenômenos da natureza. están sujetos los fenómenos de la naturaleza. Volta, Ó, volta. tem algo aqui? Não. Para mais um pouquinho. No, solo Lei. ley. Significado de lei. Regra universal e norma constante Es invariable. e invariável. E a estas regras constantes e invariáveis estão sujeitos todos os fenômenos da natureza. Amén. Y porque, hermano, escribe. Sim, sim. E eu estou vendo que eles anotam. Isso é Tudo, muito tudo. bom. Todas as igrejas que os irmãos têm este bom costume de ir a fazer suas anotações e eles aprendem com mais facilidade. Amén. Isto é muito bom. Agora, estas leis que regem o universo, sabemos que elas são imutáveis. Estas reglas que gobiernan el universo sabemos que son inmutables. Se já sabemos o significado da palavra lei, Sabiendo o conociendo el significado de la palabra ley, então é bom procurar saber o significado de universo. amén. Entonces vamos a procurar saber el significado de la palabra universo. E a expressão mais fácil para explicarmos o que é o universo La expresión más fácil para explicar lo que es universo, é conjunto de tudo o que foi criado. conjunto de todo lo que fue creado. E este todo conjunto dependeu de um Criador. Y este conjunto completo depende de un solo creador, O Criador de todas as coisas. o creador de todas las cosas. Em Hebreus capítulo 3 Hebreos capítulo 3, e o versículo 4, versículo 4, nós encontramos quem é este Criador. nosotros encontramos quién es este creador. E está escrito assim na palavra de Deus. Está escrito. Ahí, leo, hermano. E eu leio, depois tu leia Ok. em espanhol. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Está claro. Amém? Amén. ¿Está claro? Amém. Então, inicialmente, devemos considerar Entonces, inicialmente debemos considerar que tudo que existe não é por casualidade que todo lo que existe no es por casualidad ou por um capricho da natureza. o por un capricho de la naturaleza. Estudioso recentemente tem dado entrevistas ao redor do mundo Los estudiosos recientemente han dado entrevistas alrededor del e mundo, tem escrito livros han escrito libros dizendo que tudo tem sido obra do acaso. diciendo que todo ha sido obra de qué? Acaso, a casualidade. Casual, obra. Ou como se um acidente tivesse Está provocado tudo. Bien, bien. Que todo ha sido, los estudiosos han dado reuniones, conferencias en el mundo diciendo que todo ha venido por obra de la casualidad. Sim. Mas, porém, nós que cremos na palavra de Deus, Mas para nosotros que creemos la palabra de Dios, nós sabemos que detrás de tudo, o visível e o invisível, detrás de todo lo visible e invisible, existe um Criador e sustentador de tudo. existe un creador y sustentador de todo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos 1 e 25, eu não vou ler, apenas citar, Ok. sim? Em Romanos 1, 25, e ele disse que este Criador é bendito e eternamente. Amén. Pablo dice que este creador es bendito y eterno. O apóstolo Pedro, fazendo menção também deste Criador, na sua primeira carta, El apóstol Pedro haciendo mención también de este creador en su primera carta, no capítulo 4, versículo 19,
capítulo 4, versículo 19, Pedro chamou de fiel criador, Pedro lo llamó de fiel creador ou criador fiel. o creador fiel. Então, nós sabemos que este que é fiel, ele disse que não podia negar a si mesmo. Ahora nosotros sabemos, Sim? Ah. Este Deus que é fiel, ele este disse, Dios que es e fiel, eu não posso ser Não. infiel. este Dios que es fiel no puede ser infiel. Sim. Ele disse, mesmo que você seja infiel, eu permanecerei fiel. Disse Aunque Deus. vosotros permaneceréis infiel, yo permaneceré fiel. Estas são a palavra de Deus. Amén. Agora, este Deus que é criador é também sustentador. Ahora este Dios que es creador es también sustentador. Temos aprendido em todos os sermões doutrinários que temos acompanhado, Hemos aprendido en todos los sermones doctrinales que hemos durante enseñado esses anos, durante estos años, que Deus é pai de uma grande família que Dios es el gran padre de toda la familia e que o homem, quando foi colocado na terra, y que cuando el hombre fue colocado en la tierra e era para ser uma representação desse Deus. era para ser una representación de ese Dios. Tanto é que Deus incumbiu a Adão a responsabilidade de trazer os filhos adiante. Tanto que Dios le dio la responsabilidad de traer hijos adelante. Quando Deus soprou em Adão o fôlego da vida, Cuando Dios sopló en Adán el soplo de la vida, todas as sementes de Deus foram colocadas em Adão. todas las simientes de Dios fueron colocadas en Adán. E de Adão passou para o próximo, para Sete, e assim sucessivamente. Y de Adán pasó para el próximo y así sucesivamente. Agora, encontramos que o homem perdeu esta posição. Ahora nosotros encontramos que el hombre perdió esa posición E como estão fazendo de tudo para desfazer desse Deus, y empezó a hacer de todo para volver a tener la relación con ese para Dios. desfazer desse Deus, Para o homem tem feito tudo Sim, para para- desfazer. volver a Não, desfazer. para deshacer Desfazer. la relación con Dios. Sim, sim. E por isso a forma de paternidade E está por- deturpada. Y por esto la forma de paternidad está perturbada. Sim, deturpada. O homem gera filhos, El hombre era hijo, no entanto, não assume a responsabilidade de um verdadeiro pai. el hombre no es hijo a menos que asuma la responsabilidad del padre. E ele coloca um filho, 2 filhos, 3 filhos no mundo, Y él coloca un hijo, 2 hijos, 3 hijos en el mundo, porém não tem paciência de cuidar daqueles filhos. Não tem paciência. y el hombre no tiene paciencia para Sí. cuidar esos hijos. E ele não quer ter esta responsabilidade. Y él no quiere tener esa responsabilidad, Porque com isto ele está quebrando em si aquilo que ele deveria ser. porque con esto él está Quebrando, desfazendo rompiendo uma lei criada por Deus. una ley creada por Dios. Se eu crio e eu tenho que manter aquilo que eu criei. Si yo creo algo o le doy vida a algo, tengo que mantener aquello que le di vida o que le É di assim, nacimiento. esse é o padrão. Amén. Deus, Criador, Amén. ele mantém sua criação. ¿Entendieron todos? Amém? Amén. Do- Dios creador y Él mantiene toda su creación. Sim. O que adiantaria Deus ter o poder de criar a lua, as estrelas, os planetas? Porque Dios O que adiantaria? allí andaría. Do que valeria A ver, ok. ¿De qué valdría que Dios creara el sol, las estrellas, toda la creación e depois não ter controle sobre estas coisas? y después no puede tener control sobre estas cosas? Você sabe que tem a rotação da Terra em volta do Sol. Sí, ustedes saben que la Tierra gira alrededor del Sol Ela gira também em torno de si mesma. y gira en torno a sí misma. E mesmo girando em torno de si mesma, ela faz um determinado balanço. Y como gira alrededor de sí misma, Sí. debe tener un determinado balance. Ela tem um determinado balanço. Além dela girar em volta do Sol, Sí. em torno de si mesma, ela ainda faz um determinado movimento para lá e para cá. Ok. ¿Entendieron? Entonces, Tudo Sí. isto tem uma lei. la Tierra gira alrededor del Sol y no puede desbalancearse. Tiene un balance en sí misma. Sim. Todo tiene una ley. São as leis que regem o universo. Son las leyes que rigen el universo. É como se houvesse linhas traçadas para todos os lugares
como uma grande teia de aranha, es como si fuesen líneas trazadas por todo lugar, como una tela de araña que encontramos en cualquier lugar. e estas linhas são regidas por leis. Y estas telas son regidas o gobernadas por leyes. Por leis. Se Deus não tivesse sustentação para a sua criação, Si Dios no tuviese mantenimiento, sustentación para su creación, tudo isto teria virado um grande caos. todo esto estaría en un gran caos. Vê? Isto, então, para levar a cabo o seu plano, Deus estabeleceu leis. Para llevar a cabo o para manifestar este plan, Dios puso leyes. Sim. E uma das leis que nós conhecemos é a lei da reprodução. Y una de las leyes que nosotros conocemos es la ley de la reproducción, Que cada semente produza segundo a sua espécie. que cada simiente produzca según su especie. Agora, Jesus disse Ahora, Jesus disse Jesus que disse- a semente é a palavra de Deus. ahora Jesús dijo que la simiente es la palabra de Dios. William Branham nos disse que Deus mesmo é a palavra. William Branham nos dijo que Dios mismo es la palabra. E é assim que este Deus, que é a palavra semente, Y así este Dios que es la palabra simiente, traz adiante seu filho, trajo adelante o manifestó su Hijo, por quem, através de quem ele cria todas as coisas. porque a través de Él creó todas las cosas. Agora, nós encontramos nas Escrituras que este que Deus usou é o sustentador de tudo por sua própria palavra. Ahora nosotros vemos que este que Dios creó es un sustentador de todo por su propia palabra. Nós encontramos isto em Hebreus capítulo 1, versículo 3, e eu gostaria de ler com vocês. Hebreos capítulo 1, versículo 3. E vamos ver aqui uma diferença nessas palavras. Aqui está falando do Filho. Amén. Hebreus 1, 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua persona, tá certo, persona? No, sustancia. De sua substância? Sustancia. Sim, Es lo sim, mismo. sim. Pessoa, substância. Ok. Upostasia. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Amén. Veja, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Sim. Então nós encontramos que este que fez a purificação, se tornou sacrifício pelos nossos pecados, ele foi colocado às alturas. Amén. Ahora nosotros encontramos que esta purificación Él hizo una purificación por nuestros pecados y luego fue colocado en las alturas. E isso está falando do Filho de Deus. Y esto está hablando del Hijo de Dios. E disse que ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Amén. Y dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Agora, nós não temos nenhum problema em compreender aqui as palavras de Paulo. Amén. Ahora nosotros no tenemos ningún problema de comprender las palabras de Pablo. Quando ele aponta a Jesus como sustentador de todas as coisas. Cuando Él apunta a Jesús como sustentador de todas las cosas. Porque o próprio Jesus uma vez disse: Porque el propio Jesús una vez dijo: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Amén. Todo Amén. poder me fue dado en el cielo y en la tierra. Então, nós compreendemos que alguém lhe conferiu poder e autoridade. Ahora nosotros entendemos que Dios le confirió o le dio poder y autoridad. E sabemos que ele por si mesmo não poderia fazer nada sem o consentimento do seu pai. Y sabemos que él por él mismo no podría hacer nada sin el consentimiento del Padre. O caso é que, por as pessoas não compreender a doutrina apostólica, El caso es que las personas no entienden la doctrina apostólica, então eles pegam versículos das Escrituras entonces toman versos y citas de las Escrituras e pegam citações do irmão Branham, y atribuyen citas o pegan citas del hermano Branham, atribuídas a Jesus, o Filho de Deus,
atribuidas a Jesús, el Hijo de Dios, E eles colocam Jesus como se fosse o próprio Pai, y ellos colocan a Jesús como si fuera su propio Padre. por não compreender a relação entre Deus e seu Filho, Por no comprender la relación entre el Padre y el Hijo, que Deus sempre trabalhou em conjunto com seu Filho desde a eternidade passada. que Dios siempre trabajó a través del Hijo desde la eternidad pasada. Vamos ver algo aqui nas Escrituras. Vamos ver algo aqui nas Escrituras. Tempo? Tiempo. Sim. Más ahora, después de haber trabajado por el Hijo, después de haber trabajado por William Branham, y después de William Branham haber enseñado a hombres a sus pies y bien entrenados, nosotros sabemos que William Branham y Pablo no eran el ministerio quíntuple, más ellos eran la flor, más la flor contenía el polen. Entonces la abeja venía y busca el polen, ese grano o esa sustancia, ¿sí? Correcto. Saca y entonces va como una sustancia y la hace una transustación en sus mentes Amén. por medio de este ministerio quíntuple Amén. que trabaja Glória a y Deus. transfigura su Amém. mente. Gloria a Dios. Vê porque eu tenho que levar ele para o Brasil? Então, Perdón. Deus concedeu a Moisés uma posição Dios Deus. le dio a Moisés una posición de destaque, una posición destacada, a ponto de ele ser como um Deus para o povo. a punto de ser Dios para el pueblo. Se não compreendermos como Deus trabalhou através de seus profetas, Si no comprendemos cómo Dios trabajó a través de estos profetas, não vamos compreender como Deus trabalhou através de seu Filho. no vamos a comprender cómo Dios trabajó a través de su Do seu hijo, filho. E dos outros hijos. filhos. E dos outros filhos. Então, quando Deus usou a Moisés, lhe conferiu a ele uma autoridade Entonces, cuando Dios habló a Moisés, le confirió o le dio una autoridad e ele se tornou Deus para as pessoas. y él se tornó Dios para las personas. Sabemos que ouvir a Moisés era ouvir a Deus. Sabemos que oír a Moisés era oír a Dios. Rejeitá-lo era o mesmo que rejeitar a Deus. Rejeitar Aceptar a Moisés era lo mismo que aceptar a Dios. e rejeitar era rejeitar a Deus. Y rechazar a Moisés Sí. era lo mismo que rechazar a Dios. Quando o profeta Samuel ficou triste porque Israel pediu um rei Cuando el profeta Samuel estaba muy triste porque Israel pidió un rey e ele exercia o ofício de rei, sacerdote e profeta, y él hacía el oficio de rey, sacerdote y profeta, Deus disse para Samuel: não fique triste, Dios dijo a Samuel, no pongas triste, porque eles não rejeitaram a ti, Por- rejeitaram a mim. porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Agora, a mesma coisa foi com o Senhor Jesus, tomando o exemplo de Moisés. La misma cosa fue con el Señor Jesús, tomando ejemplo de Moisés. Aceitá-lo era aceitar a Deus. Amén. Aceptarlo era aceptar a Dios. Rejeitar a Jesus era rejeitar a Deus. Rechazar a Jesús era rechazar a Dios. A mesma coisa foi com William Branham. La misma cosa con William Branham. Rejeitar o ensino que ele trouxe é rejeitar a Deus. Rechazar su mensaje era rechazar a Dios. O Liveio disse: Hermano Olivel dice, eu estive diante de Deus yo me paré delante de Dios e ele estava em um profeta. y él estaba en un profeta. Amém. Quando o primeiro sermão que eu encontrei do irmão Liveio El primer sermón que yo encontré del hermano Olivel foi por volta do ano 99 a 2000. fue por el año 99-2000. A internet neste tempo era muito lenta, muito La complicado. internet en ese tiempo era muy lenta y muy complicada. Não tinha boas traduções na internet como temos hoje. No había buenas traducciones en internet como tenemos hoy. E para mim, Liveio já tinha morrido há muito tempo. Y para mí el hermano Olivel había muerto hace mucho tiempo. E quando eu encontrei aquele sermão, eu fiquei estarrecido. Não é possível. Y cuando yo encontré aquellos sermones yo pensé, está vivo, no es posible. E o título do sermão era: Se vocês soubessem quem eu sou. O título do sermão. Ah, el título del sermón era, Se vocês soubessem quem eu sou, amén. Si ustedes supieran quién yo soy, vocês seriam curados. ustedes estarían sanados. E eu não sei se já encontraste esse sermão. Já? Já Amém. encontrou esse sermão Sim, do sim, irmão já. Oliveio?
Esse foi o primeiro com que eu tive contato. Oh, Então, eu coloquei num tradutor eletrônico para ver se compreendia algumas coisas. él puso en un traductor electrónico para ver si comprendía algunas cosas. E foi assim que eu pude entender Y fue así que yo pude entender que Liveio tinha grande respeito por William Branham. que el hermano Livel tenía un gran respeto por el hermano William Branham, Porque a ideia que se tinha de Liveio era uma ideia errada. porque el concepto que se tenía del hermano Livel era un concepto errado. Pensava que era um teólogo, El concepto que él tenía del hermano Livel era un concepto errado. ¿Por qué? Él pensaba que el hermano Livel era un teólogo. e irmão Branham, com seu jeito simples, Y el hermano Branham, com sua maneira simples, con sus maneras simples, sem bom estudo, sin ningún estudio, e eu pensava que Liveio olhava para ele assim, como o fariseu olhava para o publicano. ¿entendieron todo? Sim, sim. ¿Sí o no, hermano? No, él pensaba que al hermano Livel, al tener tanto conocimiento intelectual, entonces el hermano Livel miraba al hermano Branham así, como el fariseo al publicano. Sim, sim. Porém, com aquele sermão que eu li, Con aquel sermón que yo leí, creio que 20% só, consegui traduzir 20%, creo que el 20% solo conseguí traducir. mas eu pude entender que Liveio olhava para o William Branham, era assim. Amén. Mas, yo- E eu comecei a admirar e a amar o irmão Liveio. yo comencé a admirar y a amar al hermano Livel. E comecei a procurar tudo que tinha sobre ele na internet. Y comencé a buscar o a tratar de tener lo más rápido posible todas las cosas en internet del hermano Porém, Livel. não tinha praticamente nada. Pero no había prácticamente nada. Não. Só 2 anos depois que eu encontrei as traduções do irmão Nina. Solo 2 años después que yo encontré las traducciones del hermano Nina. Porém, aquele início de namoro com o irmão Liveio Aquel inicio de amor con el hermano Livel fez com que o que viesse depois eu abraçasse com carinho. Sim. y aquel inicio con el hermano Livel Fez com que eu abraçasse as outras coisas que ele predicou com hizo muito carinho. que él abrazara con gran amor a las otras cosas que él predicó. Sim. Então, quando ele disse, eu estive diante de Deus e ele estava em um profeta. E eu estive diante de Deus Yo estuve delante de Dios e ele estava em um profeta. y él estaba en un profeta. E eu vi o pilar de fogo em um homem. Yo vi el pilar de fuego en un hombre. Então eu disse, eu preciso ouvir o que o irmão Liveio tem a falar. Entonces yo preciso oír lo que el hermano Livel tenía para decir. Agora, e eu citei esta expressão do irmão Liveio a respeito do irmão Branham, Ahora, yo cité esta expresión del hermano Livel con respecto al hermano al hermano Branham, porque eu mostrei para vocês o exemplo de Moisés sendo Deus para as pessoas, porque yo mostré el ejemplo de Moisés siendo Dios para las personas, o exemplo de Jesus sendo Deus para as pessoas, el ejemplo de Jesús siendo Dios para las personas, o exemplo de William Branham sendo Deus para as pessoas. el ejemplo de William Branham siendo Dios para las personas. Porém, Por eso, mas, isso não fez de Moisés o próprio Deus? Isso não fez de Moisés o próprio Deus? esto no hizo de Moisés el propio Dios, Nem fez de Jesus Cristo o próprio Deus? ni hizo de Jesucristo Dios, Tampouco fez do irmão Branham ser o próprio Deus. tampoco hizo de el hermano Branham ser Dios. Entenderam? E foi Deus o tempo todo. E era Deus o tempo todo. Y fue Dios todo el tiempo. E continua sendo Deus todo o tempo. Y continúa siendo Dios todo el tiempo. Vós sois deuses. Vosotros sois dioses. Né? E é isto que as pessoas não entendem. É isto que as pessoas não Es entendem. esto lo que las personas no entienden. A diferença do Deus eterno e imortal A diferencia del Dios eterno e inmortal, e a diferença de Jesus como Filho de Deus que morreu, a diferencia de Jesús, el Hijo de Dios, que murió, porém é tão eterno quanto Deus, por eso no puede ser. mas é tão eterno quanto Deus, sim. Mas é tão eterno quanto Deus, Más es tan, é tão eterno quanto Deus.
Jesus. Es tan eterno como Dios. Sim. A diferença Amém. entre o Deus imortal que não morre, La diferencia entre Dios mortal que no muere, porém, temos um filho de Deus que morreu tenemos un hijo de Dios que murió e ele é eterno. y era eterno. Porque se não crermos assim, como eu posso crer que eu sou eterno? Eterno. Porque si no creemos así, ¿cómo podemos creer que nosotros somos eternos? William Branham disse: somos tão eternos quanto Deus. William Branham dijo, somos tan eternos como Dios. São essas diferenças que temos que entender. Solo son las diferencias que tenemos que entender. E essas diferenças estão expressas nas Escrituras. Y estas diferencias están expresadas en las Escrituras. E quando se misturam tudo, colocam um na posição do outro. Y cuando se mezcla todo, se coloca una posición Do outro. de otro. E é por isso que eles não conseguem captar a verdadeira doutrina. Y es por eso que la gente no consigue comprender la verdadera doctrina. O que eu estou tentando dizer para vocês também, Lo que yo estoy intentando decirles a ustedes también, ainda é aquilo que Paulo escreveu em Hebreus 1, versículo 3, lo que Pablo escribió en Hebreos 1, versículo 3, onde mostra que Jesus, aquele que pagou o preço por nossos pecados, donde muestra que Jesús, aquel que pagó el precio por nuestros pecados, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. E ele só tem esta autoridade, Y él tiene esa autoridad, só tem porque o Pai lhe conferiu. la tiene porque el Padre se la dio. Porque Deus mesmo é o Criador, Porque Dios mismo, el creador, Deus mesmo é o mantenedor de tudo. Dios mismo es el sustentador de todo. No sermão Por que Clamas, fala, En el sermón del hermano Branham, ¿por qué clamas? Di, clama, né? porque clamas. Di, Fala, diz, habla. fala. Di. Ok. No parágrafo 31, Párrafo 31, o irmão Branham disse: hermano Branham dice, encontramos que ele morreu sobre a rocha. encontramos que él murió sobre la roca E ele deve ter se levantado outra vez e tudo mais. y él debe haberse levantado de nuevo y todo lo demás. Porque 800 anos mais tarde, Porque 800 años más tarde, ele estava de pé no monte da transfiguração, él estaba de pie en el monte de la transfiguración falando ao Senhor Jesus. hablando con el Señor Jesús. Vê, os anjos lhe tomaram e o levaram. Los ángeles lo tomaron y lo llevaron. Ninguém sabe onde foi enterrado. Nadie sabe dónde fue enterrado. Creio que Deus o levou Creen que Dios lo llevó e ele morreu sobre a rocha, y él murió sobre la roca que ele havia seguido durante todos os dias de sua vida. que él había seguido durante todos los días de su vida. Ele foi um tipo perfeito de Cristo. Él fue un tipo perfecto de Cristo. E foi um tipo perfeito de Cristo. Él fue un tipo perfecto de Cristo. Ele foi um rei sobre o povo. Él fue un rey sobre el pueblo. Foi um legislador. Él fue un legislador. Foi um sustentador do povo. Fue un sustentador del pueblo. Ele tipificou a Cristo em tudo. Él tipificó a Cristo en todo. Se William Branham disse isso a respeito de Moisés, Si William Branham dice eso respecto de Moisés, que Moisés era um sustentador, que Moisés era un sustentador, rei, rey, legislador, legislador, qual o problema de vermos Jesus como sustentador de todas as coisas? ¿qué problema podemos tener en ver a Jesús como el sustentador de todas las cosas? Vê? E mesmo assim não conferir a ele o título do próprio Deus? Y, E mesmo assim não colocar ele na posição do próprio Pai? y siendo así, no colocar en la posición del propio Padre. O que as pessoas fazem quando lêem as Escrituras Lo que las personas hacen cuando las personas leen las Escrituras é isolar aquela parte e não concordar com o restante. es tomar aquella parte y no concordar con esta otra restante. É assim que os ministros têm feito com a doutrina. É assim que os ministros têm feito com a doutrina. Es así que los ministros chocan con la doctrina. Nós pegamos 20 citações do irmão Branham, Nosotros ponemos las citas del hermano Branham, 20 ou 30 citas, 20 o 30 citas, mostrando a diferença entre Deus e seu Filho, mostrando la diferencia entre Dios y sus hijos. e enquanto isto eles não estão prestando atenção, Y cuando ellos oyen esto, no están prestando atención porque estão procurando em outra mensagem, porque ellos están procurando ir a otro mensaje, procurando um parágrafo para combater aqueles. buscando párrafos para pelear contra aquellos. E palavra não combate com palavra. Y palabra no combate
combate contra la palabra. Mas semente da serpente fará tudo para desfazer da palavra. Mas la simiente de la serpiente busca o hace todo para contradecir la palabra. É isto que tem acontecido. Eso es lo que está sucediendo. No sermão A Era da Igreja de Éfeso, Nuestro hermano Branham dice en la edad de la iglesia de Éfeso, parágrafo 40. párrafo 40, Nenhum crente de qualquer era ningún creyente de cualquier edad tem tido razão de clamar em seu coração: ha tenido razón de clamar en su corazón. oh, se eu pudesse ter vivido ali Oh, si yo pudiese haber vivido allí, na primeira era, en la primera edad, quando os apóstolos foram enviados. cuando los apóstoles fueron enviados. Não há necessidade de olhar para trás. No hay necesidad de mirar para atrás. Olhe para cima. Amén. No hay- Ei-lo, miren, ei-lo, miren para arriba. aquele que é o mesmo agora, caminhando através de todas as eras da igreja. Hoy es Dios mismo caminando a través de todas las edades de la iglesia. Ei-lo, aquele que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hey, aquel que es el mismo de ayer, hoy y para siempre. E não muda nada em sua essência, Y no cambia nada en su esencia nem em seus modos. ni en sus caminos. Onde 2 ou 3 estão congregados em seu nome, Cuando 2 o 3 están congregados en su nombre, ali está ele no meio deles. allí está Él en medio de ellos. E não somente ele está ali em meio deles, Y no solamente Él está allí en medio de ellos, como um espectador, no solo Él está allí en medio de ellos como espectador, complacente, complacente, ou como um anjo inspecionador, sino como, ou como um anjo inspecionador, o como un ángel inspeccionador. mas está ali Más está allí o que ele é, como Él es, a vida, a vida, sustentador, sustentador doador de todas as boas dádivas à igreja. y dador de todas las cosas buenas a la iglesia. Amém. Amén. Queres falar algo sobre isso? No, no. Quando o irmão Abel pregou para nós outros lá em São Paulo, e aquilo foi tão gostoso que tinha um momento que eu pedia para ele parar porque eu queria predicar. Irmão, lembra, irmão Mário? Sim, No puedo contener. sim, e às vezes dá vontade de predicar. Porque é isto que hacemos quando lemos ou escutamos outro pregador. Anotamos coisas para depois predicar. Duas, 3 cultos com aquilo, não? É assim que acontece. Bem, o que o irmão Branham está dizendo que aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, El hermano Branham está diciendo que aquel que é o mesmo ontem, hoje e para que sempre, es el mismo de ayer, hoy y para siempre, e sabemos que este é Deus mesmo, sabemos que es Dios mismo, ele está no nosso meio, Él está en nuestro medio, não apenas como um espectador, olhando, prestando atenção, no como un espectador oyendo, prestando atención, mas ele está no meio daqueles que lhe adoram, mas Él está en medio de aquellos que le adoran, expressando o que ele é, expresando lo que Él es, a vida, a vida, sustentador, sustentador, doador de todas as boas dádivas. dador de todas las cosas buenas para la iglesia. Agora, Deus só sustenta suas próprias leis, Dios sustenta sus propias leyes para que o universo não chegue a se tornar um caos. para que el universo no se torne en un caos. E a forma que Deus fica no meio de sua igreja, Y la forma que Dios está o está en medio de su iglesia, sustentando tudo, sustentando todo, é porque esta igreja está procurando andar segundo suas leis. es porque esta iglesia está procurando andar según sus propias leyes. Porque a partir do momento que se quebra estas leis, se sai fora da lei, Porque en el primer momento que la iglesia quiebra y se sale de estas leyes ela excede os limites. Ela excede os limites, y excede los límites, então ela prevarica. entonces ella Prevarica, ela peca. Ela sai fora, debaixo da guarda de Deus. ella sale fuera de la guarda de Dios. E é por isso que temos que entender Y es por eso que tenemos que entender que o Salmo 91
que el Salmo 91, que é o salmo que é chamado Salmo de Proteção, que es el Salmo que es llamado Salmo de protección, só é válido para aqueles que se escondem debaixo das asas do Onipotente. amén, es para aquellos que se esconden bajo las alas del Omnipotente. Então, nós devemos compreender Entonces nosotros debemos comprender que não existe uma só coisa, que não existe uma única coisa que no existe una sola cosa que esteja fora de certa lei. que esté fuera de cierta ley. Para tudo existe uma lei estabelecida. Para todo existe una ley establecida. Falando de outra forma, Hablando de otra forma, todas as coisas estão sujeitas às leis. todas las cosas están sujetas a leyes, Seja no micro ou no macrocosmo. sean micros o macro cosas, Seja em o infinitamente grande sean infinitamente grandes ou no infinitamente pequeno. o infinitamente pequeñas. Macrocosmo, Macrocosmos, grande, grande, macro, extenso. extenso. Não temos medidas para isso. No tenemos medidas para eso. Microcosmo, Microcosmo, a menor partícula que podemos ter. molécula. Molécula. Ok. Tem leis que governam aquilo. Se você pega esta menor partícula, ainda quebra e dentro tem próton, tem não sei o que mais e tantas Si usted coisas. agarra una partícula y la quiebra y la parte en muchas partes, E todas são governadas por leis. y todas son gobernadas por leyes. E foi descobrindo estas leis que descobriram a bomba atômica. Y fueron descubriendo estas leyes hasta que descubrieron la bomba atómica. E quando eles quebram essas leis, aquilo perde o controle. Y cuando uno quiebra esas leyes, pierde el control. Vê? O infinitamente grande seria o próprio Criador. O infinitamente grande sería el propio creador. Sim. E as coisas, todas as coisas foram criadas por Ele. Y todas las cosas fueron creadas por E él. Ele estabeleceu leis para reger estas coisas. Y él estableció leyes para gobernar estas cosas. Logicamente que estamos falando de Deus, Lógicamente estamos hablando de Dios, este ser desconhecido este ser desconocido e ignorado pelas pessoas. e ignorado por las personas. O povo não sabe quem é Deus. El pueblo no sabe quién es Dios. Se soubesse, não insistiria com Deus. Si supiese, no. Insistiria com Deus. Insistir. Eles pegam a Deus e querem torcer seu braço. Tu tem que me dar isto. Amén. Tu tens que me abençoar. Ok. Agora ele ¿Entendieron o entendeu. no? ¿Entendieron Sí. todos o no? Sim. No. Bueno, si el pueblo conociera a Dios, no intentaría cambiar la mente de Dios. Sim. Nós encontramos nas Escrituras Jesus dizendo: Nosotros encontramos en las Escrituras a Jesús diciendo, Pedi e dar-se-vos-á. pedid y se os dará, Batei e abri-se-vos-á. buscad y hallaréis. Sim. E as pessoas dizem: temos que pedir. Y las personas dicen, tenemos que pedir. Tu disseste que se nós pedíssemos, tu nos dava. Estamos ciertos que si nosotros pedimos, tú nos das. E eles se esquecem que tudo isso estão dentro de leis. Y ellos no entienden que todo esto está dentro de leyes. E a lei de pedir e receber da parte de Deus La ley de pedir y recibir de parte de Dios está baseada em algo tremendo. está basado en algo tremendo. Foi dito nas Escrituras. Porque dentro de Foi dito pelas Escrituras. Está registrado nas Escrituras. porque está escrito en las Escrituras, Tudo que pedirdes em meu nome, todo lo que pidieres en mi nombre, segundo a sua vontade, según su voluntad, te será concedido. te será concedido. Então, como fazermos para pedir segundo a vontade de Deus? ¿Cómo hacemos para pedir según la voluntad de Dios? Somente Jesus, Solamente Jesús, que nunca foi quebrada a sua relação com o Pai, que nunca fue quebrada su relación con el Padre, é quem sabe qual é a vontade perfeita de Él Deus. es el que sabe cuál es la voluntad perfecta de Dios. Então, para podermos pedir em nome de Jesus, Entonces, para poder pedir en el nombre de Jesús, teremos que pedir tenemos que pedir aquilo que Jesus pediria. aquello que Jesús pediría. Qualquer outra coisa estaremos fora da lei. Porque otra cosa estaremos fuera de Él. Estaremos insistindo com Deus, Estaremos peleando con Dios. sim. Estaremos querendo fazer nossa própria vontade. Estaremos queriendo hacer nuestra propia voluntad. Porém, Jesus, conhecendo que Deus é soberano Por eso Jesús, conociendo que Dios es soberano e ele tendo sua própria vontade, y Él teniendo su propia voluntad, ele rendeu sua vontade a Deus. Él rendió su voluntad a Dios. Porque ele queria estar sujeito à lei de Deus. Amém. Volta, ¿por qué qué?
Porque ele queria estar debaixo da lei de Deus. Amén, porque él quería estar bajo las alas del protector. Ele não queria quebrar a vontade de Deus. Él no quería quebrar la voluntad de Dios. Ele sabia que estava para enfrentar a morte. Él sabía que tenía que enfrentar la muerte. E ele estava pedindo para um que o podia livrar daquilo. Y él estaba pidiéndole a uno que podía librarle de aquello. E esse que podia livrá-lo Y ese que podía librarlo disse que não te deixarei na tumba. dice que no te dejaré en la tumba. Se quisermos a proteção de Deus, Si quisiéramos la protección de Dios, temos que estar de acordo com a sua vontade. tenemos que estar de acuerdo con su voluntad. Amém. Amén. Para que não fique dúvida quanto ao que acabamos de citar, Para que no quede duda de lo que acabamos de citar, desejo vos apresentar algumas escrituras deseo presentar algunas escrituras onde mostra que Deus, como Senhor e soberano, donde muestra a Dios como Señor y soberano. não pode deixar de ser aquilo que Ele é. No puede dejar de ser aquello que Él es. Porque se Deus sair de sua posição como Deus, Porque si Dios sale de su posición como Dios e assim sair fora de sua própria lei, y sale fuera, haciendo así, sale fuera de su propia ley, Ele não pode se apresentar para nós como um Deus. Él no se puede presentar a nosotros como Dios. Ele destruiria a si mesmo. Él se destruiría a sí mismo. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 13, 13, está escrito: está escrito, se formos infiéis, si fue... Un minuto. vê se encontra. Sí. Sim, la cita. No, 2 Está Timóteo 2, 13. es más fácil. É agora que Dois, você três. tem que ser bom para procurar rápido nas escrituras. Ok. Si fuéramos infieles, Ele permanece fiel. Él permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. No puede negarse a sí mismo. No sermão A Era de Laodiceia, En el sermón, la edad de la Odisea, a era da igreja de Laodiceia, la edad de la iglesia de la Odisea, no parágrafo 59. en el párrafo 59, Sim, está bem para cima. está para Que é arriba. melhor você com a citação. não? Aquí, edad de la iglesia de la Odisea. Ok. O irmão Branham disse: Hermano Branham dice, isto diz a testemunha fiel. este es el testigo fiel y verdadero. Agora quero mostrar-lhes o que encontro na ideia de fiel. Ahora quiero mostrarles lo que me parece lo que es la idea de fieles. Vocês nos veem falando frequentemente A menudo nos ven hablando de un gran inmutable Dios, acerca de um grande Deus imutável cuja palavra não muda. cuya palabra no cambia. E quando falamos dele desta maneira frequentemente, Y cuando hablamos de Él de esta manera a menudo, criamos uma visão dele que o faz parecer muito impessoal. creamos una visión de Él que parece muy impersonal. É como se Deus criasse todo o universo Es como si Dios creó el universo e entero todas as leis que a ele pertencem, y todas las leyes que a él pertenecen, e a seguir se retirasse y luego Él se retirase e tornasse um grande Deus impessoal, y se convirtió en un gran Dios impersonal, inalcançável. inalcanzable. Criou e saiu fora. Crió y salió fuera. Y O que eu salió vos fuera. disse no início, o que eu vos disse no início, Lo que Dios dijo en el principio, o que eu digo no começo, lo que Él dijo en el Sí. principio, que o homem apenas coloca filhos no mundo que el hombre apenas trae hijos al mundo e não tem responsabilidade com eles. y no tiene responsabilidad E con não tem ellos responsabilidade com a família. y no tiene Responsabilidade com a família. responsabilidad con la familia. Deus não é assim. Dios no es O así. irmão Brando está dizendo, Deus não criou tudo El hermano Branham no está diciendo Dios creó todo e saiu fora. y se fue fuera E deixou aí para estar no caos. y dejó ahí para que todo fuera un caos. E os críticos dizem, se existe um Deus, os críticos Los dizem, críticos dicen, si existe un Dios, como é que ele permite a Terra estar na situação que está? ¿cómo permite que la tierra esté en la situación que está? Sim. Ora, por que a Terra está nesta situação? Por quê? Por que a Terra está nesta situação? Porque la tierra está en esta situación. Isto é cumprimento do que Deus disse. Isto é cumprimento de profecia. Esto es el cumplimiento de la profecía. As pessoas dizem, a Terra está um caos.
Las personas dicen, la tierra está en un caos, drogas em todos os lugares, drogas en todos lugares, filhos abandonados pelas ruas, hijos abandonados por las calles, pessoas morrendo de fome, personas muriendo de frío, fome, hambre, fome, de hambre, sim, frío, fome, frío, hambre, sim, frio, Fome. é assim. Sim, fome e frío. De Tá hambre. vendo? Não está estabelecido nas escrituras isto? Amén. Jesus disse, nação contra nação, reino contra reino, filho contra pai, Hijo contra padre, sim? E dentro da própria casa terá os próprios inimigos, dentro de la propia casa, los propios problemas. fome, terremoto, peste, guerra. Fuego, terremotos, pestes, E guerra. guerras, Sim, tudo isso é cumprimento das escrituras. todo esto es el cumplimiento de las escrituras. Agora, o crente em Deus diz, Ahora, ¿usted cree que Dios, o crente em Deus, aquele que un crê em Deus, creyente en Dios dice, não há nada fora do controle. no hay nada fuera de control? Tudo está em seu devido lugar. Todo está en su debido lugar. O que está necessitando é nós assumirmos nossa posição como filho. Amén. Lo que nosotros necesitamos es asumir nuestra posición como hijos, Porque tudo está encaminhando para cumprir as escrituras. que todo se está encaminando para cumplir las escrituras. E o que Deus exige de nós Lo que Dios necesita de nosotros é que nós demos um passo à frente. es que nosotros demos un paso al frente E assumamos nossa posição de filhos. y asumamos nuestra posición de hijos. Y puedo citar una cita, hermano Oliver. Sim? Cadê a cita? Cita. Então Hermano, cita de cola agora. hermano Ibel dijo, Sim? cuando Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1, Dios creó, estaba todo en orden, todo perfecto, todo en su debido lugar. Era el lugar más bello que había para existir. Pero luego de que hubo la lucha en el cielo, entonces cayó Satanás y sus ángeles. Y cuando ellos cayeron aquí, entonces desordenaron todo. Entonces Dios tuvo que traer nuevamente un completo desorden para poder ordenar cosa y cosa en su lugar para que pudiera venir su hijo, Adán. Amém. Amém. Só porque ele entende um pouquinho de inglês, está na minha frente com esse tema. Mas eu necessito disso traduzido para levar para os irmãos no Brasil. Ok. Continuando com a citação do irmão Branham. Amém. Encontrou a parte aí, onde o irmão Branham disse que ele não se tornou um Deus impessoal. Amén. Então, é como se Deus Es como si Dios provesse um meio de salvação para a humanidade perdida, provee un medio de salvación para la humanidad perdida, sendo esse meio a cruz, y esto significa la cruz, e a seguir, quando a morte de Cristo expiasse nossos pecados, y cuando la muerte de Cristo expiare por nuestros pecados, e sua ressurreição desse-nos uma porta aberta para Ele, y su resurrección de nosotros deja una puerta abierta para Él, Deus simplesmente cruzasse o braço e recusasse. Dios Recuasse. simplemente se cruza de brazo y se retira. É como se nós puséssemos grande importância em crer nele como grande Criador, Es como si ponemos gran importancia en creer en Él como el gran creador, mas nos tornássemos propensos a vê-lo como que, tendo criado, perdeu o interesse por sua criação. pero pero somos propensos a verlo como que después de que Él ha creado, Él pierde el interés por su creación. Criei, ele é o Criador. Creemos, Él es el creador, Porém, não tem mais interesse pelo que ele criou. pero luego no tiene más interés por lo que Él creó. Irmão Branham continua dizendo, El hermano Branham continúa diciendo, agora eu disse, ahora Él dice, irmão Branham disse, hermano Branham dice, sim, eu disse o que muitas pessoas estão prontas a pensar. Él dice que muchas personas son rápidos para pensar Isto que ele acabou de dizer. esto que le acabo de decir. Irmão Branham diz, mas este é um pensamento errado, Mas esto es un pensamiento errado, porque Deus está dirigindo os negócios Porque- dos homens porque Dios está dirigiendo los negocios de los hombres agora mesmo. ahora mismo, aquí. Olha a situação que está o mundo. Olha que situação está a terra. Irmão Branham disse que agora mesmo Deus está cuidando dos negócios do homem.
aún en la situación que está el mundo, Dios dice que Él está cuidando dos negócios do los homem. negocios. Do Ahora, homem. O irmão Branham diz, ele é tanto criador el hermano Branham dice, Él es tan creador, Él es tanto creador quanto sustentador. como sustentador, Porque nele foram criadas todas as coisas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, que está nos céus e na terra, es decir, el cielo y la tierra, visíveis e invisíveis. visibles e invisibles, Sejam tronos, sejam dominações, sean tronos, sean dominios, sejam principados, sejam potestades. sean principados, sean potestades, Tudo foi criado por ele e para ele. todo fue creado por Él y para Él. E ele é antes de todas as coisas. Y Él es antes de todas las cosas. E todas as coisas subsistem por ele. Y todas las cosas subsisten por Él. Ele mandou o Consolador. Él envió al Consolador. Ele foi o Consolador. Él fue el Consolador. Ele voltou em forma do Espírito Santo sobre a igreja. Él regresó en forma del Espíritu Santo sobre la iglesia. Porém, ele é a testemunha fiel e verdadeira Él es el fiel, Él es el testigo fiel y verdadero no meio da igreja. en medio de la iglesia. Porém, algum dia voltará outra vez Pero algún día volverá de nuevo em forma de carne. en forma de carne. Então provará que ele é o único poderoso, Entonces Él probará que Él es el único poderoso, sábio. sabio. Ele é Jesus Cristo, Él es Jesucristo. o Senhor da glória. Amén. El Señor de gloria. A testemunha fiel e verdadeira, El testigo fiel y verdadero, criador e sustentador, creador y sustentador, realização perfeita, la realización perfecta, o amém de Deus. el amén de Dios. Amém. Glória a Deus. Eu não tenho nenhuma dificuldade aqui Yo no tengo ninguna dificultad aquí que ver que William Branham está falando de Deus mesmo, de ver que William Branham está hablando de Dios mismo, chamando de Jesus Cristo llamando de Jesucristo, o Senhor da glória. oh Señor de la gloria. Amén. Agora, em Jeremias 1:2, Escuchen esta cita. Jeremias 1:12, veja o que temos aqui nas Escrituras. Eu já estou concluindo, falta só uma página aqui. Creio que já passei do meu horário faz tempo. No. Creio que sim. Hey, pode seguir. Olha o relógio lá. E eu já procurei relógio por todos os lugares, está lá em cima, bem na frente. Speed. Es gente, no. Hay espacio. Sério? Sí. Ok. Sim. Ok. Jeremias 1:12, encontrou? Sí. Deus disse: E eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Yo apresuro mi propia palabra para ponerla por obra. Vê? Se esse Criador Si este creador violasse as leis de seu poder criativo, violase las leyes de su poder creativo, ele se tornaria vulnerável él se tornaría vulnerable a tal ponto que se destruiria a si mesmo. a tal punto que se destruiría a sí mismo. Porque seu poder de criatividade Porque su poder de creatividad o aniquilaria e deixaria de existir como Criador. lo aniquilaría y lo Deixaria de desharía. existir. Lo Não haría. deixaria de existir como Criador. Él dejaría de existir como creador. E eu disse, ele se tornaria vulnerável. Él se tornaría vulnerable. E esta palavra vulnerar Y esta palabra vulnerar significa significa ferir, herir, danar, dañar, prejudicar, perjudicar, transgredir uma lei ou preceito. transgredir una ley o precepto. Então, se Deus não velasse por sua palavra para cumpri-la, Entonces, si Dios no velase por su propia palabra para cumplirla, ele se tornaria o primeiro transgressor. Él se tornaría el primer transgresor. Por isso é impossível Deus mentir, Por eso es imposible que Dios é mienta. impossível Deus mudar. Es imposible que Dios cambie. Ele tem que ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. De eternidade a eternidade, De tu és eternidad a Deus. eternidad es Dios. Esta palavra vulnerável Esta palabra vulnerable significa significa que pode ser ferido. que puede ser herido. Ferido? Você é vulnerável a uma punhalada, não? Oh, Sim.
Então, o vulnerável pode ser ferido, Puede ser herido, receber uma lesão física ou moral. recibir una lesión física o moral. Então, Deus não pode ser isto. Entonces, Dios no puede Dios no puede pasar por ninguna de esas cosas. Por isso, ele vela por sua palavra para cumprir. Por eso Él vela por su palabra para cumplirla. Com este comentário, Nuestro comentario, com este comentário, con este comentario, nós perdón, podemos entender nosotros podemos entender que se o universo, com todas as partes si el universo con todas las partes que o formam, que forman, tem uma ordem de funcionamento, que lo forman, si el universo con todas sus partes que lo forman tienen una orden de funcionamiento, então cada parte dele tem sua própria lei entonces cada parte debe tener su propia e lei sua própria ordem, y su propia orden, acoplado à ordem acoplado a otra orden e leis gerais, y leyes generales, y leyes generales que formam este universo. que forman ese universo. Daí nós tomamos o planeta Terra, De ahí, agora nós tomamos o ahora planeta Terra, nosotros vamos a tomar el planeta Tierra o qual é a morada ou a habitação do homem, como la morada o la habitación del hombre, para entendermos um pouco sobre as leis que governam o universo, para entender un poco sobre las leyes que gobiernan el universo, entendendo primeiro as leis que governam a Terra. entendiendo primero las leyes que gobiernan la Tierra. O mensageiro de Deus para o tempo do fim El mensajero de Dios para la hora del fin ele disse, a lei da Terra es la ley de la Tierra, é pela Terra por la Tierra e para a Terra. y para la Tierra. Estas são palavras de William Branham. Amén. A lei da Terra La ley de la Tierra é pela Terra es para la Tierra, e para a Terra. es por la Tierra y E para a la Terra. Tierra. Com essa declaração, Con esta declaración, nós podemos entender com mais clareza o que Deus disse. nosotros podemos entender más claramente lo que Dios dijo. O que eu li no início em Jeremias 31, versículo 35, En el libro de Jeremías, versículo 31-35, que está escrito assim. está escrito así. Eu vou ler primeiro, depois ele lê, enquanto ele procura. Isaías 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Vê? De modo que a Terra, sendo parte do universo, De modo que la tierra, siendo parte del universo, ela tem suas próprias leis. ella tiene sus propias leyes. E ao homem se lhe deu possessão dela. Y el hombre Foi y dado possessão da le terra fue para o dada homem, posesión y al hombre le fue dado posesión de la tierra para que lavrasse a terra e cuidasse da terra. para que labrase la tierra y cuidase la tierra. Porém, ele não podia fazer isto quebrando as leis que governam a terra. Por eso él no podía hacer esto quebrando las leyes que gobiernan la tierra. Lamentavelmente, o homem tinha abusado da terra. Desafortunadamente el hombre ha abusado de la tierra, Tem violado as leis que a governam. ha violado las leyes que la gobiernan, De tal modo que nós podemos dizer de tal modo que nosotros podemos decir que o homem está cavando sua própria sepultura. que el hombre está cavando su propia sepultura. Porque se uma lei não tem castigo, Porque si una ley no tiene castigo, quando ela é quebrada, cuando es quebrada, então não é lei. entonces no es ley. E o homem seria vítima de suas próprias violações El hombre es víctima de sus propias violaciones ou alterações que faça da obra de Deus. o alteraciones que hace sobre la obra de Qualquer Dios. alteração que se faz daquilo que Deus tem dito, Cualquier alteración que él hace de alguna cosa que Dios ha hecho, tem uma punição. tiene Punição, um castigo. un castigo. No dia que comerdes, certamente morrerás. El día que comieres algo, ciertamente moriréis. E no dia que eles comeram ou praticaram o ato, eles morreram. El día que ellos comieron y practicaron el acto, ellos murieron. Nenhum homem viveu um dia na terra, sabemos disso. Ningún hombre vivió Um dia completo aqui na terra. un día completo aquí en la tierra. Por isso vamos ter o milênio. Por eso vamos a ir al milenio. Porque o homem foi feito para viver, não para morrer. Porque el hombre fue hecho para vivir y no para morir. Porém, o homem quebrou a lei de Deus.
Y como el hombre quebró la ley de Dios, não conseguiu viver um dia na terra. no consiguió vivir un día en la tierra. Adão chegou talvez às 4 da tarde. Adán llegó a 400 años. Não, ele chegou às 4 horas da tarde. Él llegó a las 4 horas de la Por tarde. aí, porque ele viveu 935 anos. Porque él vivió 930 años. Matusalém foi mais além, chegou quase ao pôr do sol. Matusalém. Matusalén fue más porque él llegó un poco más cuando caía el sol. Não, e ele quase alcançou o pôr do sol de um dia. Matusalém viveu 965 anos. 65. Sim? Sí, Então, e ele chegou quase às 6 da tarde quando... caía el sol. Sim. Él llegó casi a caer el sol. Se você fizer as contas, 965 anos, faltou apenas 35, não é? 35 para ele alcançar um dia de 1000 anos. Si usted hace las cuentas, a él le faltaron 35 para hacerlas, para llegar a un día. Porém, nunca um homem viveu um dia completo. Por eso nunca un hombre vivió un día completo. Nós vamos viver no milênio. Nosotros vamos a vivir en el milenio. Um dia completo. Un día completo. Mas para isto, Más para esto, estamos aprendendo a respeitar as leis de Deus. estamos aprendiendo a respetar las leyes de Amém. Dios. Amém. Bem, e eu creio que estamos no momento de terminar. Está bom? Tá bom. Creio que está no momento de pararmos, porque se deixar eu amanheço o dia. E eu vou pregar quando eu vou para a igreja do irmão Walter e já fica tudo programado. Se eu passar da hora, ele faz isto na minha roupa. Né? E ele já puxa, porque eu não paro. E eu falo e não paro. Ok? E eu já estou ficando desconfiado, porque creio que já passei muito tempo acá. No. Hermano Olivel procuró una soga para hermano Branham. Uma? Es una soga. Ó, sim. Saca aqui. Para na hora puxar. Ok. Bem, apenas para concluirmos, deixe-me ler duas escrituras. Em Gênesis 1, versículo 11. Gênesis 1, 11. Génesis 1, 11. Eu disse que se a lei não tiver castigo, não é lei. Dice que si una ley no tiene castigo, no es ley. Então tomamos como exemplo a lei da reprodução. Entonces tomamos como ejemplo la ley de la reproducción. Deus disse, Dios dice, Gênesis 1, 11. Génesis 1, 11. E disse Deus, Y dice Dios, produz a terra erva que dê semente, produzca la tierra hierba que dé simiente. árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Hierba que dé fruto según su especie, Cuja semente está nela sobre a terra, e assim foi. cuya semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Agora, isto é uma lei estabelecida. Ahora, hay una ley establecida No livro de Deuteronômio, capítulo 22, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, e o versículo 9, y en el versículo 9, foi dito: não semearás a tua vinha com diferentes espécies de semente, no sembrarás tu viña con diferentes tipos de semilla, para que não se degenere o fruto da semente que semeares. para no degenerar el fruto de la semilla que siembras. E a novidade Y la novedad da vinha. de la viña. Tem algo muito importante aqui, apesar que tudo é importante, mas tem algo que temos que prestar atenção. Hay algo muy importante aquí, más que a pesar de que todo es importante, pero hay algo muy importante que debemos prestar atención aquí. Não poderia haver a mistura da semente No podemos mezclar la semilla para que não houvesse algo no momento da novidade. Assim, Volta. para que não se degenere Para- o fruto da semente que semeares Para no degenerar el fruto de la semilla que sembrares e a novidade da vinha. y la novedad de la viña. Esta novidade é o fruto. Esta novedad es el fruto. Porque o irmão Branham disse Porque el hermano Branham dice, que a verdadeira evidência do Espírito Santo la verdadera evidencia del Espíritu Santo é a manifestação da palavra em seu tempo, es la manifestación de la palabra a su tiempo, é crer na parte da palavra que Deus cumpre na sua geração, es creer la parte de la palabra que Dios cumple para su sazón, porque aquilo é o fruto na estação própria. porque aquí el fruto tiene su sazón propia. Agora, se durante o tempo da semeadura Si durante el tiempo de la siembra você misturar na semente, usted mezcla la simiente, hibridar a semente,
hibrida la simiente, o que vai ter depois, quando produzir? O que haverá no fruto? ¿qué fruto va a tener cuando produzca? Fruto híbrido. Un fruto híbrido. E durante todo o tempo que a mensagem foi pregada, Y durante todo el tiempo que el mensaje fue predicado, se o semeador saiu a semear, y si el sembrador salió a sembrar, e este semeador, nós sabemos pelas Escrituras, é o próprio Espírito Santo, y este sembrador, nosotros sabemos por las Escrituras y el propio Espíritu Santo, porém Deus usa homens para levar adiante seu plano, que Dios usa hombre para llevar adelante su plano. porém nem todos aqueles que aprenderam aos pés do mensageiro, Por eso todos aquellos que no todos aquellos que aprendieron los pies del mensajero, nem todos falam da mesma forma que o mensageiro disse. no todos hablan de la misma forma que el mensajero dice. Porque é dito nas Escrituras, não misture a semente. Porque está escrito en las Escrituras, no mezcle la simiente. Não coloque semente diferente. No coloque una semilla diferente. Porém, aqueles que escutam do mensageiro Por eso aquellos que escuchan al mensajero e começam a levar a mensagem y comienzan a llevar el mensaje e vai misturando com suas descobertas, y van mezclando con sus pensamientos, com coisas que aprende de outros con cosas que aprenden de e otros, diz, assim vai ficar melhor, y entonces ellos dicen, así será mejor, assim eu vou produzir mais, así voy a producir más, vai ter mais milho, maíz, voy a tener más maíz, eu vou enxertar aqui algo para produzir melhor no tempo da colheita. voy a introducir algo aquí para producir mejor en el tiempo de la cosecha. O resultado é que a semente depois não tem vida. El resultado es que después la simiente no tiene vida. Vê? A novidade, quando se apresenta, é algo sem vida, não gera vida. La novedad cuando es presentada es algo sin vida. Então, quando você faz plano geral de tudo que tem acontecido no mundo, Entonces, cuando usted presenta un plano general de todo lo que está aconteciendo en el mundo, você vai ver que todos aqueles que deveriam agora estarem se manifestando como filho, usted va a ver que todos aquellos que deberían ahora estar manifestándose como hijos, eles não conseguem produzir a vida de Deus. ellos no consiguen producir la vida de Dios, Eles não conseguem fazer eco da verdade. ellos no consiguen tener Ecoar la a verdad. fazer eco da verdade. Exo da verdade. Reproduzir, Ellos no consiguen reproducir la verdad, porque está misturado a semente. porque está mezclada la simiente. E você sabe que a novidade Y ustedes saben que la novedad é quando o fruto chega adiante. es cuando el fruto sale o es manifestado. Se durante do William Branham para cá, Si de William Branham para acá, agora seria o momento de estarmos com o globo terrestre florido, ahora sería un tiempo cuando estamos con... era para estarmos com o globo terrestre todo florido, Es un tiempo de la tierra florecida. sim, sim, o Ok. povo da mensagem era para estar dando frutos dignos da palavra, El pueblo del mensaje tendría que estar dando frutos dignos de la palabra, porque Deus olhando para esta terra hoje, porque Dios, olhando para esta terra hoje, mirando a terra, porque Dios estuvo mirando la tierra e ele só vê seus filhos. E E ele ele- só pode ver seus filhos. y él puede ver sus hijos Só. solo, E ele está cuidando apenas de seus filhos. y él está cuidando solo de sus hijos. Então, todos esses mais de 2 milhões de pessoas En- que dizem crer na mensagem, Entonces todas esas más 2 millones de Sí. personas que dicen creer el mensaje deveriam estarem dando frutos da palavra. deberían estar dando frutos de la palabra, E não está sendo assim. y no está siendo así. A dificuldade que se tem La dificultad que se tiene é mostrar para eles o que é a palavra. mostrar para ellos lo que es la palabra. Então, levamos para as Escrituras. Entonces llevamos de nuevo a las escrituras. E eles dizem, não precisamos mais ler a Bíblia. Y ellos dicen, no precisamos más leer la Biblia. E eles têm dificuldade com os sermões do irmão Livei e do irmão Brian. Y ellos tienen dificultad con los sermones del hermano Oliveira y el hermano Brian. Porque sempre está mostrando nas Escrituras. Porque siempre está mostrando las escrituras. E eles se adiantaram tanto com a mensagem Y ellos se adelantaron tanto con el mensaje que esqueceram a Bíblia em suas casas. que dejaron las Biblias en sus casas. E já não está mais em seus Y corações. ya no están más en sus corazones. Vê? Amén. Com a mensagem eles podem fazer tudo. Con el mensaje usted puede hacer todo. Eles pegam citações do irmão Branham, Ellos toman una cita del hermano Branham, combatem outras citas combaten otras citas e fazem a doutrina que eles querem fazer. y hacen la doctrina que ellos quieren hacer. Porém, o ensinamento sobre o pilar de fogo
Por eso, Mas o ensinamento sobre o pilar de por fogo eso la enseñanza del pilar de fuego pega todas as citas de William Branham, coloca todas las citas de William Branham desde 47 a 65, desde el 47 al 65 e tem que mostrar tudo nas escrituras. y tiene que mostrar todo en las escrituras. Tudo tem que combinar com a palavra. Todo tiene que combinar con la palabra Porque não pode ter outra semente diferente. porque no puede tener otra semilla diferente. O que tem feito o homem com isto? O que o homem tem feito com estas coisas? ¿O qué ha hecho el hombre con estas cosas? O homem tem ido contra o que Deus disse, El hombre ha ido contra lo que Dios ha tem dicho, misturado as sementes, ha mezclado la simiente, produzido os frutos híbridos produciendo frutos híbridos para trazer algo mais abundante. para traer algo más abundante. Eles querem semear 100 grãos, Ellos quieren semear 100 grãos, sembrar 100, 99, 100, 100 grãos 100 gramos para 100 colher granos. 10 mil. Para Ellos- colher 10 mil. Ellos quieren sembrar 100 granos para tener 10.000. Mas Jesus disse, é 30, Más, 60, 100. más Jesús dice 30, 60, 100. Vê? É por isso que você encontra grandes movimentos, grande ajuntamento, Es por eso que usted encuentra grandes movimientos, grandes, ajuntamento de pessoas, juntas de personas, grandes igrejas da mensagem, grandes iglesias del mensaje. e quanto maior, Y cuanto mayor, mais dificuldade para entender, más dificultad para entender. mais incrédulos são, Más incrédulos son. porque aquilo tem algo misturado ali. Porque ellos tienen algo mezclado allí. A semente pura, La simiente pura, ela não produz tanto. eso no produce tanto. Ela guarda, ela retém a vida para a próxima estação. Ella retiene la vida para la propia estación. E sempre você tem que estar plantando, regando, colhendo. Y siempre usted tiene que estar regando, plantando, regando y Esta é a verdade. obteniendo. Nós entendemos que os homens têm feito essa mistura da semente, não é com má intenção. Mas nosotros entendemos que el hombre que mezcla la simiente no es con mala intención. Não, eles querem produzir mais. Ellos quieren producir más. Eles querem ganhar, assim como a denominação queria ganhar o mundo para Jesus, Ellos querían tener 5 denominaciones y ganar un mundo para Jesús. o povo da mensagem quer trazer toda a denominação para a mensagem. Y todo el pueblo del mensaje quiere traer todas las denominaciones al mensaje. E agora estamos falando para o povo da mensagem, Y ahora estamos hablando para el pueblo del mensaje. não é assim. No es así. Muitos são chamados, Muchos son llamados, poucos escolhidos. mas pocos los escogidos. E é por isso que eles não entendem a parábola da virgem Nécia, Y por eso es que ellos no entienden la palabra de la vida. das virgens fátua, Nécia, De las vírgenes fatuas. sim, e pensam hoje que as virgens Nécias é a denominação. Piensan que las vírgenes necias están en las denominaciones. Ora, sabemos que cada era teve suas virgens nécias. Sabemos que cada edad tiene su virgen necia. E onde eu posso ver as virgens nécias hoje? Onde eu posso ver as virgens nécias ¿Y a hoje? dónde nosotros podemos ver las vírgenes necias ahora? E nesta era que nós estamos vivendo, Y en esta edad que nosotros estamos e viviendo. já depois de Laodiceia, Y después de la Odisea, onde o Rembrandt disse estamos na era da noiva, porque el hermano dice estamos en una nueva era. a era da noiva. La era de la O irmão novia. Branham chamou de era da noiva, El hermano Branham llamó la era de la novia, era do grão semente, la era del grano simiente, era da palavra, era de la palabra, era da cabeça, edad de la cabeza, era de ouro. edad, Do ouro, ouro, edad de oro, porque é tempo de divindade. porque tiempo de la divinidad. Vê? Laodiceia ficou para trás já há muito tempo. La Odisea quedó atrás hace mucho tiempo. Sim. Não importa se ela continue até o rapto, No importa si ella continúa hasta el rapto, mas está morto e acabado. ya está muerta y acabada. Não estamos mais tratando com irmãos da mensagem que quer ficar em Laodiceia. No estamos más tratando con hermanos de mensaje que quedaron en la Odisea. Estamos tratando com aqueles que subiram até o 7º degrau, Estamos tratando con aquellos que han subido hasta el séptimo, o 7º degrau, al séptimo escalón, e estão na plataforma de rapto. y están en la plataforma del rapto. Espírito Santo. Espíritu Santo. E aqueles que estão no Espírito Santo, Y aquellos que no tienen el Espíritu aqueles Santo, que têm o y Espírito aquellos Santo, que tienen el Espíritu Santo, estão sendo guiados para a palavra. están siendo guiados a la palabra. Isso está estabelecido na segunda Bíblia de pedra. Eso está establecido Na segunda Bíblia, en la segunda Biblia, a pirâmide de Enoch. en la pirámide de Enoch. William Branham disse que até a câmara do rei, William Branham dice que até a câmara do rei, até, a câmara do rei, até. a câmara, No, a cámara sí, até. até. Sim, até ela. Até seria, aqui está a câmara, Sí. então e eu tenho que chegar até cá. Ah, Até
Llegar câmara? hasta ahí. Irmão Para Brandon- llegar a la cámara del rey 7 degraus. hay 7 escalones. 7 degraus. Agora, se o mensageiro para chegar diante da câmara do rei, Si el mensajero para llegar hasta o ante la cámara del rey, para levar algum recado ou trazer alguma coisa para o povo, para llevar algún recado o traerle algo al pueblo, ele tinha que subir 7 degraus. él tiene que subir 7 escalones. Nunca vão compreender sobre presença, Nunca va a comprender sobre presencia, parúcia, parusia, faneiro, panero, epifaneia, epifanía, tudo. doxa. Nunca vão compreender isto Nunca va a comprender esto se não subir os 7 degraus si no ha subido los 7 escalones de fé, virtude, De- ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Mas como essas pessoas dizem que subiram esses degraus? Mas ¿cómo estas personas dicen que han subido estos escalones? Se diz, este irmão aqui cometeu algo Si este hermano aquí comete algo, e eu não posso chegar perto dele. yo no puedo llegarme hasta él. E eu não posso me juntar com ele. Yo no me puedo ni juntar con él. Como se fosse melhor do que Deus, mais santo do que Deus. Como si nosotros fuéramos mejor que Dios, más santo que Dios. O Deus eterno, quando esteve no corpo de seu filho, Y Dios eterno, cuando estaba en el cuerpo de Jesucristo, permitiu que uma prostituta beijasse seus pés. permitió que una prostituta viniese a sus pies. E nós estamos tão cheios de amor fraterno Y nosotros estamos tan llenos de amor fraterno que quando ouvimos falar alguma coisa deste irmão, que cuando oímos hablar alguna cosa de este hermano, e eu já não saúdo. no, ya yo no lo saludo. Vê? Precisa subir os 7 degraus Precisa subir 7 escalones para estar diante do rei. para estar delante del rey. Agora, nós sabemos se o rei tem descido. Ahora no sabemos si... Nós sabemos que o rei desceu à terra. Ahora no sabemos que un rey ha descendido a la tierra. Deus não está no céu. Dios no está en los cielos. Deus está na terra. Dios está en la tierra. Em 1949, En 1949, quando William Branham pregou sobre a deidade de Jesus Cristo, cuando William Branham predicó sobre la deidad de Jesucristo, sabendo os acontecimentos de sua vida, sabemos los acontecimientos de su vida, a aparição do pilar de fogo no dia de seu nascimento, apareciendo el pilar de fuego desde el día de su nacimiento, lembrando do que aconteceu em 33, y luego lo que aconteció en el 33, quando de forma visível aquilo veio brilhando diante da multidão. cuando de forma visible aquel ángel brillando delante de la multitud, William Branham, conhecendo as Escrituras, William Branham no conociendo las escrituras, Conociendo las las escrituras, sabendo que o anjo o visitou em 1946 aproximadamente, sabiendo que un ángel lo visitó en 1947, mostrando que aquela mensagem era precursando a segunda vinda de Cristo. mostrando que el mensaje era para precursar la segunda venida de Cristo. William Branham, sabendo que em 1948 William Branham, sabiendo que en 1948 Israel tinha sido constituído como uma nação, Israel se constituye como nación, e vendo que Jesus disse que a geração que visse a figueira brotar y viendo que Jesús dice que la generación que vea la higuera brotar, não passaria esta geração sem que todas as coisas acontecessem, no pasaría esta generación sin que todas las cosas aconteciesen. William Branham pôde dizer em 1949, William Branham pôde dizer em 1949, pudo decir en 1949, a deidade não está no céu, a la deidad no está en el cielo, a deidade está na terra. la deidad está en la tierra. Amén. Agora, para poder estar diante deste rei, Ahora, para poder estar delante de este rey, que veio trazer para nós o reino, que está trayendo para nosotros un reino, nos aprontando para nos introduzir para o milênio, nos está preparando para introducirnos al milenio, só estão diante deste rei, só estão diante do rei, nosotros, somente estão diante do rei, solamente para estar delante del rey, tem que subir esses 7 degraus tiene que subir esos 7 escalones e estar com a mensagem pura em seu coração. y estar con el mensaje puro en su corazón. Porque você sabe que se apresentar diante do rei Porque- e ele não estender seu cetro, Porque usted sabe que si usted se presenta delante del rey y él no extiende su cetro, você seria morto. usted estaría muerto. Vê? Agora, este rei que desceu do céu, Ahora, este Dios que descendió de los cielos, este que é rei dos reis e senhor dos senhores, y este que es rey de reyes y señor de señores, ele não só apresenta para nós o cetro, él no tan solo ha presentado para nosotros su cetro, ele mostra para nós él tudo muestra, aberto, o livro da redenção. él muestra para nosotros el libro de la redención.
tudo que Ele exige de nós para fazer o nosso teste, Todo- o que exige de nós para fazer o nosso teste, é como se Ele tivesse vindo aqui na Terra para buscar trabalhadores para a sua fábrica, Sí. Sí. e é necessário que cada um desses candidatos Sim. faça um teste. Pase un test. Dios busca los trabajadores para hacer un trabajo y cada uno de ellos tiene que pasar un test. Para Sí. pasar este test, Agora, nós entramos nesta fila, nosotros entramos en estas filas, queremos ser admitidos para esse trabalho queremos ser admitidos para este trabajo e não estamos preocupados com o teste. y no estamos preocupados por el test. Porque Deus mesmo já disse o que queria nesta prova. Porque Dios mismo ha dicho lo que quiere en esta prueba. Ele passa por cada um de nós Él pasa por cada uno de nosotros e diz: vocês vão entrar ali y dice, ustedes van a entrar allí e vão passar por uma prova. y van a pasar por una prueba. E aqui está as respostas que eu quero que vocês Y deem. aquí están las respuestas que yo quiero que usted diga. Esse é o nosso Deus. Amén. Amém. É a única maneira Es la única manera de sermos admitidos. de ser admitidos. Vê? ¿Ve? Porque se dependesse de nós, Porque si dependiese de nosotros, não estaríamos aqui. no estaríamos aquí. A Bíblia diz que é Ele que causa em nós o querer e o efetuar. La Biblia dice que Él es el que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vê? É Deus que faz tudo. Es Dios que hace todo. Ele está no controle da situação. Él es el que tiene bajo control la situación. Por isso que Paulo, quando descobriu esta grande verdade, Por eso es que Pablo, cuando descubrió esta gran verdad, ele já não estava mais preocupado. él ya no estaba más preocupado Se vivia ou se morria, si tanto vivía faz. o si moría, Se sofria açoite, si sufría azotes, se passava noite sem dormir, si pasaba noches sin dormir, fome, perigo, espada. hambre, Ele peligro o disse: espada. quem pode nos separar do amor de Deus? ¿Quién puede separarnos del amor de Cristo? Estamos escondidos nele. Estamos escondidos en Amén. Él. Amén. Fomos eleitos antes da fundação do mundo. Amén. Amém? Fuimos Isto elegidos. que temos aqui quando nos reunimos, Esto que temos tenemos aquí cuando nos reunimos é festa. es nuestro. É festa. Es fiesta. Festa. Estamos numa festividade. Estamos en una fiesta. Estamos numa comemoração. Estamos en una conmemoración. É a festa de amor do tempo do fim. La fiesta de amor del tiempo del fin. É quando uma grande mesa foi posta. Y cuando la gran mesa fue puesta. Sim. Sí. E Deus disse: eu quero todos vocês nesta mesa. Y yo quiero Vocês nesta mesa. yo quiero a todos ustedes en esta mesa. E saiu a procurar as pessoas. Y salió a buscar las personas. E um diz: eu não posso porque eu tenho tanto trabalho a fazer. Y uno dijo, yo tengo tanto trabajo para hacer. Minha igreja é muito grande. Mi iglesia es muy grande. E eu tenho muitas preocupações. Yo tengo muchas E preocupaciones. eu tenho um nome a zelar. Um nome a zelar. Yo tengo un nombre. A zelar, a cuidar. Yo tengo un nombre a cuidar. Um nome, fama. Yo tengo mucha fama. E eu não tenho tempo para isso. Yo tengo un nombre que cuidar y no tengo Não tenho tiempo para eso. E estas pessoas são consideradas a nata, os principais. Y estas personas son consideradas los principales. Sim. Então Deus diz: não vai haver nenhum espaço vazio na minha festa. Entonces Dios dice, no vais a poder estar en mi fiesta. Não vai ficar nenhuma cadeira vazia. Não vai ficar nenhum banco sem que tenha alguém para se sentar. No va a haber, Dios dice, no va a haber un banco vazio en mi fiesta. Como temos aqui alguns. Como tenemos aquí ahora. Então aqueles que se consideravam dignos, entonces aquellos que se consideraban dignos, eles não aceitam o convite. Ellos no aceptaron la invitación. Então é dito: procura os coxos. Entonces Dios procuró buscar otros. Coxos, mancos. Cojos, mancos. Sim, de todos os tipos. De todos los tipos. Venham para a grande festa. Vengan para mi fiesta. E é por isso que eu estou aqui. Y es por eso que yo estoy aquí. Porque eu não mereço isso. Porque eu não mereço isso. Yo no merezco esto. Eu não tenho essa dignidade. Eu não tenho nenhuma perfeição em mim mesmo. Eu não tenho perfeição. Eu sou um manco, coxo, com mancha. Eu sou um manco, cojo, com manchas. E quando eu vi o convite, e quando oí de la invitación, eu disse: é para mim. Lo que Dios decía para mí. Eu disse: eu quero comer nessa festa. E eu decía: eu quero estar nessa fiesta. Por isso eu estou comendo do alimento espiritual em Por isso estou comendo deste alimento espiritual del tiempo del fin. Deus abençoe vocês. Deus abençoe.
Até amanhã. Até amanhã. Deus lhe bendiga. Obrigado. Obrigado. Desculpem o tempo. Desculpem o tempo. Não foi nem 2 horas, foi? Ok. Deus abençoe. Obrigado, irmão Henrique, irmão Vila. Deus abençoe. Irmão Paulino, faz a oração final. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, nosotros estamos muy agradecidos en esta noche por traernos tu presencia, Señor. Padre, tú nos has hablado en esta noche particularmente y has abierto tu palabra como tú siempre lo has hecho a través de tus hijos. Nosotros nos sentimos con mucho gozo, Padre, por oír nuevamente las palabras que el Espíritu Santo dijo que en este tiempo nos recordaría, para que nosotros podamos recordar de aquello de donde nosotros salimos, Padre, y podamos tener confianza contigo, Padre, y podamos emitir estas mismas palabras ante ti. Gracias por nuestro hermano, Señor, que tú has traído. Y nosotros rogamos que estas palabras sean de mucha bendición para los corazones de los hermanos que han oído y aquellos que oirán esta cinta, Señor, puedan ser bendecidos, Padre. Perdona, Señor, si alguna traducción o interpretación no fue correcta. Tú sabes, Señor, que en lo profundo de mi corazón el deseo mayor es que esta palabra sea completamente lo más pura posible, Señor. Si alguna equivocación es por la inexperiencia, Señor, del idioma, pero tú acomoda todas las cosas, así como tu siervo el profeta oraba delante de tu presencia antes de empezar a predicar, que tú acomodares todas las cosas de su palabra para que todo fuera en orden y directamente golpear el corazón de aquellos hombres que le tenían que oír. Te damos gracias y nosotros oramos por el día de mañana, el viaje de nuestro hermano Nina, que nosotros podamos encontrarle bien, por las reuniones, Padre, y cada hermano que se llegará a tu casa. Bendice a nuestro hermano Enrique, que ha estado un poco complicado de su estómago, y también, Señor, oramos por nuestra hermana Consuelo, para que tú le libres completamente de todo mal, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Dios les bendiga a todos.